Eu aprendi a liderar no exército, mas eu só fui aprender o que é liderança de verdade aqui fora no mundo corporativo. E é isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo, liderança dentro e fora do exército. Essa foi uma pergunta que eu recebi no Instagram. Eu já vinha recebendo essa pergunta do ano passado para cá. Eu respondi algumas vezes já no Instagram, mas cara, o Insta é aquela velocidade frenética, né? Pô, story de 30, 40 segundos, 1 minuto, Reels de 1 minuto e meio, e olhe lá. E aqui hoje a gente vai falar sem pressa, vamos falar tranquilo, fazer um vídeo aqui onde eu vou, esgotar o assunto. Pô, liderança nunca dá pra esgotar o assunto, né? Mas vou falar sem pressa aqui com vocês sobre esse tema. Então, o que eu aprendi no exército sobre liderança e o que eu vi aqui fora no mundo corporativo. Muito militar, pô, isso eu vejo bastante, assim, principalmente na internet. Muito militar que nunca trabalhou numa empresa, pô, falando pra caramba sobre liderança, como se fosse o ninja da liderança. E eu vi aqui fora que, cara, o militar realmente tem algumas facilidades que aqui fora é difícil de você aprender. Mas o cara aqui fora, pô, os caras são bravos de liderança também. Porque fazem isso com o sistema, é isso que a gente vai ver aqui. Bom, vamos falar então primeiro sobre o que eu aprendi de liderança no exército, né? Então no exército, cara, bom, pra quem não me conhece, né? Capitão Felipe Reis, pedi demissão em 2022. Então eu estudei na Academia Militar das Agulhas Negras, fiz o curso de comandos, o curso de forças especiais, fiz diversos outros cursos na área do paraquedismo, na área do mergulho, fui sniper, tudo isso relacionado à área de operações especiais do Exército. Servi nas operações especiais de 2012 a 2022, 10 anos direto na atividade, né? Comandei destacamento de ações de comandos, destacamento de forças especiais, fui de outras funções dentro de destacamento de forças especiais, então oficial de inteligência, oficial de operações, subcomandante de destacamento e comandante de destacamento. Fui instrutor também dos cursos de comandos, cursos de forças especiais. Então eu vi a fundo, estudei a fundo sobre liderança no Exército, né? E realmente o que a gente aprende no Exército não se ensina em nenhuma outra universidade, nenhuma outra. Ou melhor, até ensina em algum outro curso corporativo que eu já vi aqui fora. Quando estava na Amazon, eu fiz um curso sobre liderança que, pô, muito bom mesmo. Mas é raro, é bem raro. São empresas como a Amazon, como Google, Microsoft, essas empresas têm um pouco de treinamento corporativo na área de liderança, né? Cara, então no Exército, cara, pô, desde que eu entrei na MAN, desde a escola preparatória em Campinas, né, na SpaceX, a gente ouve muito falar sobre liderança. Então a gente, cara, é massificado. Pô, liderança, liderar pelo exemplo. Sem exemplo não existe líder, não existe liderança sem um exemplo. Então a gente aprende desde cedo que, pô, se você está cobrando, todo mundo tem que fazer a barba, você tem que ser o primeiro a estar com a barba feita. Se você está cobrando que todo mundo tem que camuflar, cara, se você não falar isso todo camuflado, melhor nem fala. Se você está falando que, pô, todo mundo tem que atirar bem e você atira mal, cara, como é que você vai cobrar? Então, a primeira cobrança da liderança começa consigo mesmo. Isso você aprende no Exército. No Exército, isso é massificado. Inclusive, não só na MAN, né? na ESA, na Escola de Sargento do Exército, em todos os CFCs, no CPUR, NPUR, onde você forma o militar temporário, né? O oficial temporário. Isso é tudo muito massificado no Exército. Liderança pelo exemplo, liderança pelo exemplo, liderança pelo exemplo. Disciplina, disciplina, disciplina. Tem uma frase que a gente lê no rancho da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então todo dia o cadete entra em forma e lê a mesma frase no rancho. Cadete, ides comandar, aprender a obedecer. Então, cara, a gente lê isso todo dia. Pô, a gente tem que... Para você liderar, você tem que ter a disciplina mental de realmente fazer aquilo que é certo, de cumprir você primeiro as ordens que você recebe. Então, esse tipo de coisa, de valores, né? Esses valores da liderança, pô, no exército ele é muito arraigado. Então, quem foi militar, pô, sai nesse aspecto, né, sai com uma vantagem absurda. Por quê? Cara, aqui fora, na academia, né, nas universidades, você não aprende esse tipo de coisa. Eu sei porque eu fiz MBA na FGV, né, que é a melhor, pô, melhor universidade de negócios do Brasil e a melhor da América Latina. Conhecidíssimo, inclusive quando eu fui para a Alemanha, né, para trabalhar na Amazon, tinha dois colegas meus alemães, ou melhor, um austríaco, um da Áustria e outro alemão, que fizeram um semestre do mestrado deles na FGV, no Rio de Janeiro. Então, é uma universidade muito conhecida. E eu fiz MBA na FGV. Fiz inclusive um curso extracurricular sobre liderança
e em nenhum momento eu ouvi sobre valores. Em nenhum momento eu ouvi sobre retidão, em nenhum momento eu ouvi sobre disciplina, sobre liderar por exemplo. Por exemplo, eu falei igual o Lula aqui. Então eu vi muitas ferramentas técnicas de mecanismos e pouco sobre o comportamento. Então o exército tem uma carga comportamental absurda, né? Pô, absurda. O que você aprende no exército sobre comportamento, você não aprende em lugar nenhum. O que você aprende muito no exército, e o militar faz muito bem, é falar em público, oratória, comunicação clara. Isso o militar, o de carreira principalmente, pô, tem muita facilidade. Então tu vê um capitão de carreira, um primeiro sargento, segundo sargento, pô, coloca o cara aí, pô, cara, você tem que falar sobre esse tópico aqui, tem 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas para te ouvir. Pô, os caras vão dar banho, porque eles fazem isso todo dia. Todo dia, desde que eu era aspirante, 2009, quando eu cheguei na tropa, eu tinha ali 40 pessoas na minha frente e eu tinha todo dia que, pô, formatura da manhã, tinha formatura da manhã, formatura depois do meio-dia e formatura no final do expediente. Todo dia eu tinha que ir lá e dar os avisos para o meu pelotão, tinha que falar em público. Todos os dias, sem exceção. Então, pô, você faz isso durante 10 anos, vira massa do sangue, pô. Qualquer coisa que eu preciso falar hoje na empresa também, eu pego e desenrolo. E ainda não vou entrar no corporativo aqui, mas esse tipo de coisa no exército é muito forte. Tá? Você se forma, pô, todo dia eu vou trabalhar, vou mostrar uma baixaria aqui pra vocês. Mas ali tá minhas camisetas, minhas camisas, né? Todo dia eu passo essas camisas. Né? Essa aqui não tá passada, porque hoje é sábado, né? Mas todo dia eu, pô, passo ela bem. Passo e tal. Coturno, não uso mais coturno, né? Mas o sapato. Cara, eu engraxo o sapato. Calça social, né? Pô, passo a calça, eu vou na moral. Então esse tipo de coisa, e isso é muito importante para o mundo corporativo, inclusive. Apresentação individual, cara, isso é... Ali tem os livros que eu li desde que eu cheguei aqui na Europa, né? Cara, o ser humano, ele tem muito irracionalidade no cérebro dele. Então a percepção, ela é um fato. Uma pessoa vai te olhar e vai te julgar. Não importa se essa pessoa é extremamente esclarecida, se é um doutor em filosofia ou se é um brucutu. Essa pessoa vai te olhar e vai te julgar. E se você estiver bem vestido, o julgamento dela vai ser outro. Ela já vai ter uma impressão diferente de você. E isso você também aprende no exército. E isso, igual eu falei, em alguns treinamentos corporativos você aprende isso. Você aprende. Mas, pô, se você sai da universidade, nunca faz nenhum treinamento corporativo, nesse nível de multinacional, começa a trabalhar, você sempre vai achar que isso não importa. Então esse tipo de coisa, pô, no exército é absurdo. É absurdo. Então valores, oratória, comunicação, presença. Então, pô, o militar é um cara de presença. Ele chega no lugar, pô, tá posturado ali, pô. Isso aí, inclusive, já uma líder de time que reporta pra mim e falou, pô, Felipe, você não perde isso do exército, né? Você anda sempre posturado, pô. Você parece sempre coluna ereta, sempre com um peito meio estufado, típico militar, né? Pô, é isso mesmo. No exército é assim mesmo. E aqui fora, esse tipo de coisa faz muita diferença. Como eu falei, o ser humano, pô, ele é irracional. Você não vai olhar uma pessoa, pô, não vou julgar, sou aqui extremamente iluminado, Buda, vou conversar com a pessoa e aí eu vou começar a julgar. Cara, na teoria isso é lindo, mas na prática você olha a pessoa e julga. Então isso você aprende no exército, cara, apresentação individual, muito importante. Ninguém explica isso no exército, né? Ninguém explica, pô, olha só, apresentação individual, pô, é importante por causa disso, disso e disso, porque o ser humano é um ser irracional. Isso tudo tem embasamento científico. Né? Você lê uma das bíblias, né, de influência, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele fala isso lá. Você não tem como dissociar a percepção do ser humano. Né? Então o ser humano vai te olhar e vai ter uma percepção. Então, no exército ele não fala nessas palavras, mas ele ensina isso também. Né? Agora, o que o exército não ensina? O exército ele tem muita meritocracia na AMAN, na ESA, e nos cursos militares tem muita meritocracia, porque você tem o primeiro e você tem o último. E como isso é medido? Medido com as notas, com as tarefas que você executa, com suas notas praticamente. Né? Mas depois que você passa pela formação,
isso para de existir. Então você não tem sistema e mecanismo para medir desempenho fora do exército, no exército, né? Depois da formação. Então, pô, cheguei aspirante, pô, até o dia que eu saí do exército, nunca fiz nenhuma reunião de feedback. Assim, teve reunião de feedback, obviamente eu cometi erros e tive comandantes com culhão suficiente para, pô, Felipe, quero falar com você aqui, pô, isso aqui que você fez não tá legal, pô, bacana. Uma vez, ou sei lá, se foram 5 vezes nos 13 anos que eu servi como oficial do exército, foi muito. Mas não tem de forma sistemática. E isso o exército não ensina. Ele não te ensina a fazer uma reunião de one-on-one, que a gente fala aqui fora, né? Uma reunião de... Não é nem de feedback, é reunião sistemática mesmo entre líder e liderado. Então isso o exército não ensina, né? Ele não te ensina a medir desempenho. Ele não te ensina a medir performance. Performance, ela é uma via de mão dupla. Ela é o que você faz e como você faz. Então isso eu aprendi no mundo corporativo, não aprendi no exército, porque o exército não ensina. O exército não ensina a medir desempenho, o exército não ensina a fazer reunião sistemática de feedback. Então, esse tipo de coisa, até reunião de feedback mesmo, você não aprende no exército. Você aprende a parte comportamental da liderança. Pô, faça isso é importante, mas beleza, e na prática, qual a ferramenta que eu utilizo? O exército é tudo empírico, né? É tudo muito experimental, muito, pô, chega ali, vai comandar teu pelotão. Tu, pô, beleza. Aí tu começa comandando teu pelotão, mas ninguém te ensinou a comandar um pelotão. Mas você, na prática, você aprende, pô. 20 e pouquinhos anos, cheguei, pô, 23 anos na tropa. Pô, comecei a comandar ali da minha cabeça, com o que eu aprendi na MAN, sobre valores, sobre comportamento, com o que eu tinha aprendido sobre respeito com a minha família. Levei tudo isso comigo e comecei ali de forma empírica a comandar meu pelotão. Porque eu não tinha sistema. Eu não fazia reunião com meus sargentos, fazia reunião com os sargentos, né? Mas não fazia de forma sistemática. Pô, sargento fulano de tal, essa semana aqui, pô, vamos falar aqui. Não tinha isso. Não tem isso porque justamente porque você não aprende isso no exército. Você não tem ferramentas, né? E justamente esse foi o choque que eu tive quando eu cheguei no mundo corporativo aqui na Europa. Então eu cheguei com uma facilidade de lidar com seres humanos muito alta. E isso, inclusive, o meu chefe me falava, né? Eu reportava com o diretor da Amazon. E ele me falava, pô, Felipe, você tem uma facilidade de lidar com seres humanos absurda, pô. E outras pessoas me falavam também, meus subordinados principalmente, falavam, pô, cara, você tem muita facilidade, como que você aprendeu isso? Como que eu posso fazer isso e tal? E realmente é difícil de você ensinar alguém a ter inteligência interpessoal. Oratória, comunicação, né? Persuasão, isso tudo, pô, tem uns livros que você pode ler, mas é só a prática que realmente vai te fazer o doutor disso, né? Então, cara, eu comecei a ler os livros depois de uma década de formado já na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, na real, esses tipos de livros sobre liderança mesmo, sobre comportamento humano ainda li nas forças especiais, mas sobre liderança eu comecei a ler aqui fora, porque eu vi que eu tinha que fazer de forma um pouco mais sistemática. E aí nos livros ele também explica algumas coisas de comportamento e tal. Mas aqui fora, como eu falei, foi um choque, por quê? Primeira reunião com o meu chefe. Bom, primeira foi para conhecer e tal, a empresa, não sei o que e tal. A segunda, ele já pegou, colocou um OneNote, né, que eu também não conhecia o OneNote, hoje eu uso direto. E, pô, Felipe, aqui eu estruturei uma estrutura normal ali de one-on-one e tal. Eu, caralho, que porra é essa? Aí, pô, anseios pessoais, anseios profissionais, métricas, próximas etapas, projetos, um documento assim. O espaço para ele escrever e o espaço para eu escrever. E ali observações depois. Então, realmente um script ali de reunião entre líder e liderado. Aí eu olhei aquilo ali e eu... Caramba, cara. Pô, bacana, né? Nunca tinha feito isso na minha vida no exército. Então, pô, servi ali de aspirante a capitão, foi até os últimos anos de capitão. Né? Se eu tivesse no exército hoje, eu seria major. E nunca tinha visto isso. Reunião de feedback. Cara, nunca tinha aprendido sobre reunião de feedback no exército. Então o pessoal faz aqui fora muito, pô, feedback sanduíche, né? Então você nunca chega na pessoa e, pô, você fez isso aqui errado e tal. Não, é feedback sanduíche. Pô, eu queria conversar com você e tal. Primeiro você fala algo positivo, vejo que você está se esforçando, vejo que você...
porém esse ponto específico aqui, pô, você poderia ter feito melhor por causa disso. Como é que a gente pode fazer? Criou algum mecanismo ali com o liderado para isso não acontecer de novo? Na medidas, né, para não acontecer o erro de novo, e fecha com um positivo. Então por isso que é o feedback sanduíche, né? Positivo, negativo, positivo. Então esse tipo de coisa, e você aprende isso aqui fora, né? Você aprende, você tem curso sobre isso, né? O pessoal que trabalha no corporativo, pô, na Amazon eu fiz um curso realmente sobre feedback, por exemplo. O feedback, não, como é que era agora? Agora não vou lembrar o nome. Cultura positiva, alguma coisa assim. Positive culture, alguma coisa assim. E falando só específico sobre feedback. Então, um curso sobre como você vai fazer uma reunião de feedback com o seu liderado. Então, one-on-one, né? One-on-one e feedback. Então, as duas coisas. Parte do curso one-on-one, realmente como você estrutura e tal, como você dá o feedback. E, cara, isso no exército, pô, nem existe. Não existe isso. Espero que um dia o exército implemente isso, porque realmente isso faz uma diferença muito grande. Outra coisa que, pô, não vou falar que foi um choque, porque eu já esperava por isso, não, mas aqui fora você mede desempenho, né? Então no exército também você não mede desempenho. E como eu falei anteriormente, né, você mede desempenho de forma sistemática, então tem software para realmente para você medir o desempenho das pessoas, e aí você coloca ali o que foi feito, o que foi alcançado, como foi alcançado. E aí o como também é bem subjetivo, né? Mas você consegue medir também, depende da empresa, de 1 a 5 e tal. Não vou falar aqui como a gente faz como fazia na Amazon, como faz a empresa hoje, mas normalmente né, você coloca números para isso, né? Então, por exemplo, supondo o 5 seria, pô, coordenou com outros stakeholders, levou em consideração suscetibilidades dos times, enfim, você escreve o como e mensura isso. E por exemplo, o 1 seria, pô, feriu suscetibilidades ou não comunicou de forma clara o suficiente, deixou margem para dúvida. Então, enfim, você mede também o como a pessoa atingiu a métrica e a métrica em si. Então isso também, pô, aqui fora é bem forte. Isso também é liderança. Isso também é liderança. Bom, diria que isso é gerência, né? Isso é mais gerência na real do que liderança, né? Pensando bem, mas de qualquer forma anda lado a lado, né, com a atividade do líder. Então o líder, você não está ali para motivar por motivar, você está ali para atingir os objetivos organizacionais com o seu time. Aí como você faz isso? Através de medição de desempenho. Então isso aqui fora, pô, realmente dá banho no exército, dá banho assim. O exército tinha que aprender, tinha que olhar aqui para as grandes multinacionais e falar, pô, ensina a gente, porque eles não sabem. Da mesma forma, as empresas tinham que olhar para o exército e falar, pô, ensina a gente, eu quero ter um líder que lidere a si mesmo antes de pensar em liderar o time. Eu quero ter um líder que não pô, chega atrasado e depois pô, vai torrar o cara porque o cara chegou atrasado. Ou pô, vai fazer uma reunião, faz o feedback ali, pô, no padrão sanduíche, mas ele mesmo chega atrasado. Ou então, pô, um líder que, enfim, que é mulambo, que isso o exército poderia muito bem ensinar às empresas. Muito, mas ó, valores, pô, o exército podia, qualquer empresa. Não estou falando aqui de empresinha ali, pô, supermercado. Estou falando de uma Microsoft da vida. O exército brasileiro teria condições de reunir os líderes de uma Google e dar uma instrução sobre liderança comportamental. Como eu falei, a parte de mecanismo, de sistemas é bem fraco, né? Mas, então, enfim, são duas faces que se complementam, né? Então aqui fora você tem diversas estruturas e mecanismos e é tudo, nada é empírico. Você tem tudo bem estabelecido. Então os RH das empresas, né? Eles é que são responsáveis por arquitetar esses mecanismos, né, e sistemas. E eles explicam isso através de instruções. Então, no meu time, por exemplo, eu promovi alguns líderes, né? Líderes de turno e líderes de times. Então o líder de turno ele é responsável pelo turno dele ali para um trabalho e o líder de time ele é responsável por vários turnos, né? Ele é responsável por uma área, vamos dizer assim, um gerente de área. Então essas pessoas que foram recém-promovidas nunca tiveram experiência anterior à liderança e são caras já com 40 e poucos, 50 e poucos anos. E aí, o que a gente faz? Faz treinamento corporativo. Então, manda esses caras para a empresa parceira com a gente aqui, que fica em Zurique. Eu estou hoje na Suíça, não esqueci de falar.
Então manda esses caras para uma semana de treinamento corporativo na área de liderança, e eles aprendem isso que eu falei agora sobre a área corporativa, né? Então, pô, como você estrutura uma reunião de one-on-one semanal, né? Ou quinzenal, que o pessoal faz de vez em quando também. Então, pô, a estrutura é essa daqui e tal. É importante você começar perguntando da vida da pessoa, né? Porque a parte pessoal influi na parte profissional. Depois você vai para a parte de desenvolvimento pessoal, vai para a parte de desenvolvimento profissional. E aí você entra nas métricas, e aí você entra nos projetos, e você fecha também ali com uma conversa mais amigável e tal. E é isso aí. E aí a pessoa vai ter ali mais uma semana de sprint até a próxima reunião com o chefe dela, que ela vai dar o gás ali nos inputs que o chefe falou sobre métricas, sobre projetos, sobre desenvolvimento. Vai para a próxima reunião, e é assim que funciona aqui. Funciona com sprints ou semanais ou quinzenais, raramente mensais. Quanto mais rápido essa reunião de feedback, mais rápida é a empresa, né? E eles aprendem isso, né? Esses meus líderes que eu promovi, eles vão para esse treinamento corporativo e aprendem esse tipo de insight. Então aprende como se faz reunião de feedback, aprende sobre perfil comportamental, isso no exército agora que a gente está começando a engatinhar, porque na minha época também não tinha. Então você aprende, né? Nesse treinamento corporativo, eles aprendem que a pessoa pode ser dominante, pode ser influente, pode ser estável, pode ser conforme. Então os 4 grandes perfis comportamentais, pelo menos a metodologia diz que, né, tem o Big Five, tem outras teorias, enfim. Mas você aprende, né, eles aprendem que, pô, tem diferentes pessoas, você tem que saber trabalhar com elas e tal. Mas, cara, a parte de valor mesmo, os caras não têm. Então, enfim, como eu falei, o exército, ele tem plenas condições de ensinar para as grandes multinacionais sobre valores e comportamento, né? E as empresas, por sua vez, tem plenas condições de ensinar para o exército como você desenvolve pessoas, como você faz o gerenciamento pessoal de forma sistemática, liderança de forma sistemática, não de forma empírica, né? Como você estabelece sistemas e mecanismos para você desenvolver uma pessoa, para você desenvolver através da pessoa a sua organização, através das pessoas a sua organização, né? Com método, com desempenho. E eu vivi essas duas faces da mesma moeda, e hoje às vezes eu vejo, né, como eu falei, militares e ex-militares falando sobre, porque liderança, liderança, liderança. Cara, liderança é muito mais do que você ter um comportamento exemplar. Valores é uma parte da liderança, mas existe a parte sistemática que você não tem essa parte não, filho. E o contrário também. Eu vejo muito líder falando muito sobre liderança, mas na real o que o cara tá falando é sobre gerência, pô. É como você gere desempenho, que é excepcional. Sem isso não tem liderança, pô. Porque liderança, como eu falei anteriormente, é você conduzir o seu time para os objetivos organizacionais. Isso é liderança no mundo, né, das organizações, né? Então são duas faces da mesma moeda, beleza? Pessoal, como eu falei, né? Recebi muito essa pergunta no Instagram, né, por isso que eu resolvi gravar um vídeo aqui, já estamos 25 minutos quase, né, falando bastante aqui sobre isso, né? Porque, enfim, para desmistificar um pouco esse fato, né? Que, pô, militar é o cara da liderança. Não, pô, militar não sabe nada. Quem sabe são as grandes corporações. Na real, os dois sabem. E os dois se complementam, né? Porque são duas faces da mesma moeda. Bom, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, pô, curte, né? Coloca ali no botão curtir, porque isso me ajuda. Tem também a possibilidade de dar um hype. Tem vídeo que dá para dar hype, tem vídeo que não dá para dar hype. Então, pô, se puder deixar o hype ali, pô, isso me ajuda porque eu arranquei o vídeo. Comenta, cara, comenta qualquer coisa. Não tem o que comentar. Cara, manda um soquinho, manda uma caveira. Porque isso faz o algoritmo entender que esse vídeo é relevante para você, né? E, cara, como eu te falei, não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo nada aqui. Isso aqui até agora aqui, ó, cara, de graça. Você assistiu o conteúdo de graça aqui. Então, pô, se puder deixar essa moral pro pobre aqui, eu agradeço muito. Se puder também, cara, compartilhe esse vídeo em grupo de zap, em grupo de pessoas que ou são militares ou são civis que vibram ou que anseiam, né? Militares que querem ir pro mundo corporativo, ou pessoas do corporativo que curtem assuntos militares, sempre tem. Pô, puder fazer isso também me ajuda bastante. Pessoal, espero que vocês estejam curtindo. Vou fechar o vídeo aqui com menos de meia hora para também não ficar muito maçante. E tamo junto, força!